Boa tarde a todos e a todas que estão presentes, senhores internautas, senhores que estão nos acompanhando pela TV Câmara, muito boa tarde, senhores funcionários, senhores vereadores, funcionário especial da Prefeitura que estão aí atentos, acompanhando os trabalhos. Com a graça de Deus, às 16 horas e 12 minutos, declara aberta a 9ª sessão extraordinária durante a 12ª legislatura, destinada ao julgamento do excelentíssimo senhor prefeito do município de Jandira, senhor Geraldo Teotônio da Silva, realizado em 9 de junho de 2014. Solicito da vereadora Ieda Costa Oliveira que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, senhores aqui presentes, senhoras, boa tarde. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia mansamente nas águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Solicito dos senhores vereadores, bem como da plateia, para que se coloque em pé, para que seja devotado 1 minuto de silêncio ao nosso Deus Todo-Poderoso. Solicito do segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Ieda Costa de Oliveira. Presente. Odair de Souza Viana. Presente. Wilson de Souza Coelho. Presente. Avelino Xavier da Silva. Presente. Júlio Eduardo Lima. Marcos da Silva Ferreira. Presente. Ney Custódio de Souza. Presente. João Valentim da Silva. Presente. Reginaldo Camilo dos Santos. Presente. Roberto Rodrigues. Gostaria de ainda em tempo registrar a presença da imprensa que está presente, o Fábio do Página Zero, muito obrigado pela sua presença, Lilian também do Página Zero, muito obrigado, Gerson, nosso amigo Gerson Pedro, Liberal News, está aí presente, obrigado, Jornal Realidade também que está presente aqui da cidade de Barueri e região, sejam todos bem-vindos, o Jornal dos Bairros também estão presentes aqui, sejam todos bem-vindos, nosso amigo Roberto Santana da Rádio Astral 87.5 que também está presente aqui e seja bem-vindo. Antes de solicitar, o primeiro secretário, o Luiz, que está impedido de problema de garganta, gostaria de solicitar do vereador, o Wilson Coelho, que ele possa assumir a primeira secretaria para fazer a leitura da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Está acabado pela ordem, vereador, para encaminhar os trabalhos, Marcelo Marques de Souza. Senhor presidente, queria que o senhor pudesse fazer uma comissão para receber o ex-presidente dessa casa, de lei, o Wesley Teixeira. Farei com o maior prazer. Queria, em tempo, também agradecer a presença da doutora Veronice, que está presente, está entre nós. Doutora Sudalene, também, muito honra a presença de vocês. Doutora Tivestana, que está presente. Doutor Valdinei do Brosco, que está presente, queria lhe agradecer, está acompanhando o trabalho da comissão processante. Gostaria de o vereador Marcelo Marques de Souza, Roberto Rodrigues e João Valentim da Silva, que adentre em nosso plenário, o ex-presidente dessa casa, e o representante da OAB, o doutor Claudinei do Brosco também, que gostaria que ele se fizesse presente aqui no nosso plenário. Gostaria de solicitar do primeiro secretário Wilson de Souza Coelho que faça a leitura da matéria. Boa tarde a todos e a todas.
Edital de convocação. A mesa da Câmara Municipal de Jandira, usando de suas atribuições regimentais, conforme o artigo 156 da linha A, convoca os senhores vereadores para participarem da 9ª sessão extraordinária durante a 12ª legislatura no dia 9/6/2014, segunda-feira, às 16 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Letra A. Sessão de julgamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Geraldo Teotônio da Silva, nos termos do artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei nº 201/67, Jandira, 4 de junho de 2014, Altamir Cipriano da Silva, presidente, Ieda Costa de Oliveira, vice-presidente, Luiz Antônio Soares, primeiro secretário, Marcelo Marques de Souza, segundo secretário, Odair Souza Viana, terceiro secretário. Câmara Municipal de Jandira, presidente Altamir Cipriano da Silva, referente suspensão imediata da execução do contrato de intermediação de mão de obra de médico para o Hospital Municipal de Jandira. Excelentíssimos presidente da Câmara Municipal de Jandira, a Associação Movimento SS Cidadania, designada apenas, abre parênteses, designada apenas por SOS Cidadania, fecha parênteses, Associação Civil Sem Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ sobre o número 17.685.430/1000 ao contrário, tracinho 97, com sede, fora e administração no município de Jandira, Estado de São Paulo, na rua Itapira, número 124, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jandira, CEP 06624-140. Nesse ato, representada por sua presidente, que esta subscreve, Francisca Francirene de Moraes, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do CRA número 5740429, portadora do documento de identidade RG número 17465-806, e inscrita no CPF sobre o número 067-908-178-08, por sua advogada e bastante procuradora, que esta subscreve, vem respeitosamente a elevada presença de Vossa Excelência, representar em face do excelentíssimo prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio da Silva, da Secretaria Municipal de Jandira, Ana Cláudia B. Oliveira, e Centro de Apoio Profissionalizante, Educacional e Social CAPS, na pessoa de seu presidente Marcelo Santos, com fulcro nos artigos 14 e 10, inciso 9 da Lei 8.429/92, bem como no artigo 71, parágrafo 1 da Constituição Federal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. 1. No dia 5 de fevereiro de 2013, o então secretário de Saúde, Dr. Elisandro Lindoso, solicitou a contratação emergencial de profissionais de saúde para o Hospital de Jandira, em razão da rescisão consensual com a organização social Instituto Bom Jesus. Isso. Sem qualquer documento que embasasse tal medida, em processo relâmpago, aberto no dia 8 de fevereiro de 2014, foi emitido parecer jurídico pela dispensa de licitação. Abre parênteses, artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93, fecha parênteses, por advogado contratado e não por procurador jurídico da Prefeitura de Jandira, bem como as instituições interessadas, mesmo antes da abertura do processo de contratação emergencial, apresentam suas propostas em duas datas anteriores, abre parênteses, 6 e 7 de fevereiro, fecha parênteses. A entidade contratada, CAPS, sequer possui nos seus objetivos sócios no Estatuto Social atribuições para a intermediação de contratação de profissionais da medicina. Aliás, na verificação das propostas apresentadas, verifica-se que a senhora Maria Luísa das Graças Nunes, representante legal da Fênix, está sendo processada em ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal, juntamente com Querumbins Expedito Farias Deus Dará, presidente fundador da CAPS, que em análise superficial na internet já se verificou seu envolvimento em outras entidades ligadas à terceirização da saúde pública em municípios do estado de São Paulo, Taboão da Serra, Jaú, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra.
Essa proximidade de Maria Luísa e Querumbis demonstra o interesse na fraude, na formalização para a garantia da contratação da entidade em detrimento dos interesses públicos. A Prefeitura Municipal de Jandira não tomou os cuidados necessários para a análise da capacidade técnica da contratação das organizações sociais, demonstrando sua negligência com o trato de coisas públicas. O dolo na conduta dos agentes políticos se demonstra no encerramento das atividades do Instituto Bom Jesus, sem previsão de tempo hábil para a escolha de nova entidade. Tudo para justificar a suposta, abre aspas, emergência, fecha aspas. Contratação emergencial é de 180 dias, sendo que o início do contrato se deu em 8 de fevereiro de 2013 e seu encerramento em 7 de agosto de 2013. Sem a possibilidade de prorrogação, a administração municipal optou por correr o risco de violar o ordenamento jurídico, autorizando o pagamento de despesas sem contrato e sem permissão legal para tal conduta, em afronta ao artigo 10, inciso 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Tópico 2. Todo ato administrativo, mesmo que discricionário, deve atender aos princípios constitucionais da administração pública. No caso sob análise, mesmo a necessidade emergencial e a impossibilidade de interromper a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal, o Executivo tinha o dever de ter publicado os critérios a serem exigidos da organização social para apresentarem suas propostas. Não ocorreu isso. O que se viu foi uma forma de fraudar a Lei de Licitações e a própria Lei do SUS, 8.090/90. Conforme estabelece o artigo 2º da Lei do SUS, saúde é um direito fundamental do ser humano, sendo certo que a Constituição Federal atribuiu ao Estado e em suas esferas federal, estadual e municipal a obrigação, abre parênteses, dever, fecha parênteses, de prestar os serviços públicos de saúde. A participação da iniciativa privada na prestação dos serviços de saúde é complementar, ou seja, a obrigação é do Estado, sendo que sua insuficiência é transferida a terceiros. No caso de valer-se da complementaridade da iniciativa privada, o poder público deve seguir a minuta de contrato prevista na própria lei do SUS. Frise-se que a contratação do intermediador da mão de obra é fraude às regras do direito administrativo. Assim, a CAPES simplesmente sob o falso manto de entidade sem fins lucrativos está atrás de vantagens pessoais para seus associados. A Lei 9.637/98 colide frontalmente com a Constituição Federal, já que o Estado não pode se afastar de um dever-obrigação. O Conselho Municipal de Jandira não emitiu parecer quanto à continuidade de pagamento do serviço prestado pelo CAPES, o que por si só torna nula a ação da administração. A ofensa aos princípios norteadores da administração pública, bem como aos direitos e garantias previstos na Constituição Federal, não podem ser aceitos pelo órgão fiscalizador do Executivo. Tal argumento do gestor burocrata da urgência da contratação de mão de obra é uma defesa das ilicitudes cometidas por seus membros e de forma ainda de retardar dolosamente o procedimento a fim de validar a ilegalidade por meio do peso da administração pública. Só serve para demonstrar o quanto o gestor público da cidade exerce uma gestão duvidosa de eficiência e moralidade. Destarte, é inegável o altíssimo risco da realização de serviços sem o amparo regular e legal da contratação. Ademais, sem a regular contratação, a despesa carrega vícios de origem e é considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. O Executivo Municipal não se preocupou em 6 meses em providenciar processo de licitação. Preferiu fraudar o
ordenamento jurídico e efetuar pagamentos sem qualquer autorização legal, demonstrando seu descaso com a coisa pública, o que caracteriza a improbidade administrativa do gestor público e demais envolvidos. Tópico 3. A Câmara Municipal é dado o poder de suspensão da execução de contratos irregulares ou ilegais do Executivo, artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tal medida se justifica no processo fiscalizatório, que é dever constitucional do Legislativo, necessária para restabelecer o equilíbrio e a ordem das coisas, traduzindo-se seu poder não em mera faculdade, mas sim na imposição de defesa dos interesses difusos e coletivos da cidadania e da justiça dos munícipes de Jandira. Conforme prevê o artigo 4º, inciso 7, do Decreto-Lei 201/67, é infração político-administrativa, que tem como penalidade a cassação do mandato. Abre parênteses. Artigo 5º, do mesmo diploma legal, fecha parênteses. Diante do exposto, requer-se de Vossa Excelência que receba a presente representação e, após a análise dos documentos, decida-se pela suspensão do pagamento como medida acautelatória para resguardo do erário público, bem como requer-se a aplicação do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 para os fins de direito. Protesta-se por todos os meios em direito admitidos, em especial oitiva de testemunhas, juntadas de documentos, prova pericial e todas as demais que se fizerem necessário para provar o alegado. Nesses termos de ferimento, Jandira, 6 de março de 2014. Assina a doutora Tizetânia Inês Louveiro, advogada OAB 153749. Tem a procuração, né? Antes de fazer a leitura da procuração que está presente, eu gostaria de o Marcelo Marques, o Roberto Rodrigues e o João Valentim, que adentre no nosso plenário, o procurador jurídico da Prefeitura, o doutor Lalo, que se faz presente. Procuração. Abre aspas. A de judícia. Fecha aspas. A Associação Movimento SOS Cidadania, abre parênteses, designada apenas por SOS Cidadania, fecha parênteses, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sobre o número 17685-430/1000 ao contrário, -97, com sede, fórum e administração no município de Jandira, estado de São Paulo, a Rua Itapira, número 124, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jandira, CEP 06624-140. Nesse ato, representada por sua presidente, que esta subscreve, Francisca Francirene de Moraes, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do CRA, número 57429, portadora do documento de identidade RG, número 17465-806, e inscrita no CPF, sobre o número 067-908-178-08. Nomeia e constitui sua bastante procuradora, a doutora Tisvetana Inês Louveiro, brasileira, solteira, advogada, portadora do documento de identidade RG 18924-998 e inscrita na OAB sobre o número 153749, com o escritório à Avenida Conceição São Martino, número 33, segundo piso, sala 21, Centro, Jandira, CEP 06600080, telefones 4619-6625, 99347-4089, para representá-la na propositura de representação junto à Câmara Municipal de Jandira, otorgando-lhes todos os poderes legais necessários para a defesa, propositura e acompanhamento da ação, inclusive os especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, manifestar-se sobre a partilha, pedir prestação de contas, podendo subestabelecer com reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso. Jandira, 6 de março de 2014. SOS Cidadania. Presidente, Francisca Francirene de Moraes.
Eu gostaria que o nobre primeiro secretário Wilson, vou lhe passar aqui o artigo 5º do artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei 201. Decreto-Lei 201/67. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, e ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Abre parênteses, redação dada pela Lei número 11.966 de 2009. Portanto, eu gostaria de convidar e convocar e fazer uma comissão de vereadores para entrar em nosso plenário a procuradora doutora Inês Tisvetana Inês Loureiro Tizankova, ai que nome, Tizankova. Vereador Arvelino Xavier da Silva, vereador Odair de Souza Viana e o vereador Reginaldo Camilo dos Santos, que é dentro do nosso plenário. Eu gostaria que a doutora ficasse à vontade de terá 15 minutos, né, para fazer, como é procuradora da denunciante, então fique à vontade. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os vereadores, ao representante da Ordem dos Advogados e demais pessoas presentes nesta sala. Hoje é um dia muito importante para o município de Jandira. Está com a palavra pela ordem o vereador Arvelino. Eu queria pedir desculpa para a doutora. Doutora, primeiro a gente vai passar para o presidente da comissão processante, logo após, se a senhora puder. Perfeito, só um minutinho não há problema. só. Porque o presidente havia solicitado antes. Senhor presidente, eu queria pedir para que o senhor pedisse para o primeiro secretário ler o relatório final da comissão processante, por favor. Acho que está nas folhas. Está aqui. Esse é o meu. Os advogados de defesas e o de acusação. Ata da 9ª reunião da comissão processante, instaurada através dos autos da presidência número 64/14 e 66/14, em face da denúncia apresentada contra o prefeito municipal de Jandira, realizada em 2 de junho de 2014. Em 2 de junho de 2014, na sala de reuniões vereador Márcio Soares de Almeida, realizou-se a 9ª reunião da comissão processante instalada com a finalidade de analisar os fatos relatados na denúncia apresentada pela cidadã Francisca Francirene de Moraes, nos termos do artigo 5º, inciso 3, do Decreto-Lei 2001/67. Às 9h53, os vereadores Arvelino Xavier da Silva, presidente da comissão processante, Marcelo Marques de Souza, relator da comissão processante, Roberto Rodrigues, membro da comissão processante, Dr. Valdinei Dubovski, não tem um R, é que não tem um R, então é Dubrovski, tá. Advogado representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Jandira, o qual não compareceu, mesmo tendo a OAB São Paulo sido notificada, e Dr. Celso Martins Godoy, advogado contratado para acompanhamento e assessoramento da comissão processante. Ato contínuo. O presidente solicita que seja feita a leitura da defesa apresentada pelo defensor do prefeito municipal, e após que fosse feita a leitura do parecer
emitido pelo advogado contratado para assessoramento da comissão processante, Dr. Celso Martins Godoy. Após a leitura das duas peças, o presidente da comissão processante solicitou-se que o ilustre relator fizesse parecer final pela procedência ou improcedência da acusação nos termos do artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei 201/67. E após fosse realizada a votação, o senhor relator acentuou que nesta ocasião tomou conhecimento da defesa apresentada pelo advogado do senhor prefeito, bem como do parecer feito pelo advogado contratado para assessorar a comissão processante, e que após ter acompanhado os depoimentos das testemunhas de defesa, bem como toda a documentação juntada com a defesa do senhor prefeito, entende que não é o caso de cassação do prefeito municipal, tendo em vista que se pode concluir que o senhor prefeito, na qualidade de gestor municipal, buscou todas as medidas administrativas cabíveis para sanar o problema da saúde pública do município, salientando que tais medidas são legais. O senhor relator acrescentou ainda que é de conhecimento notório a grande dificuldade em se contratar médicos para a rede pública do Brasil. Prova disso que o governo federal está importando médicos do estrangeiro. Assim, o prefeito municipal não tinha outra alternativa a não ser contratar a empresa CAPS de forma emergencial. O senhor relator acrescentou ainda que o contrato firmado com a entidade CAPS teve como valor mensal absolutamente inferior ao do Instituto Bom Jesus, o que de pronto demonstra a lisura e parcimônia com o dinheiro público. O senhor relator acrescentou por fim que não observou nenhuma ilegalidade a justificar a cassação do senhor prefeito. Porém, se houver alguma ilegalidade que as outras esferas cabe verificar, concordando desde já com a parte final do parecer do advogado contratado, no sentido de remeter cópia do processo à Justiça Eleitoral, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Após o voto do relator, o senhor presidente da comissão processante solicitou que o membro, vereador Roberto Rodrigues, manifestasse em relação ao seu voto, o qual votou pela não cassação do prefeito municipal, pois entende que não há ilegalidade, uma vez que o prefeito buscou diversas alternativas legais e administrativas, visando solucionar o problema do Hospital Municipal de Jandira. Acrescentou ainda: deve ser enviado cópia dos autos do processo para a Justiça Eleitoral, bem como o Ministério Público Estadual. Por fim, o presidente da comissão processante externou o seu voto, o qual é pela cassação do senhor prefeito, pois em seu entendimento concluiu que houve ilegalidade na contratação da empresa CAPS, uma vez que foi feita a contratação de forma direta, ou seja, sem certame licitatório, quando na realidade deveria manter o Instituto Bom Jesus até a contratação de uma empresa através de licitação. Afirmou ainda que o senhor prefeito foi negligente na administração das coisas públicas, pois deveria ter agido de forma mais diligente para o fim de resolver o problema do Hospital Municipal de Jandira. Prova disso que, após o vencimento do contrato com a empresa CAPS, o senhor prefeito optou por manter a referida empresa sem contrato, o que demonstra um verdadeiro absurdo e ilegalidade. Após, o senhor presidente determinou que a secretária desta Casa de Leis solicite ao presidente da Câmara Municipal agendamento para a sessão de julgamento pelo plenário da Câmara Municipal, bem como a convocação dos senhores vereadores para a respectiva sessão de julgamento. Determino ainda a notificação do senhor prefeito referente ao presente parecer final, bem como para que, se quiser, compareça à sessão plenária de julgamento, bem como seja notificado o defensor do senhor prefeito e a procuradora da denunciante, às 12h30 nessa Casa de Leis. Não havendo mais nada a ser tratado, deu-se por encerrada esta reunião.
Sala de reuniões, vereador Márcio Soares de Almeida. Jandira, 2 de junho de 2014. Arverino Xavier da Silva, presidente. Marcelo Marques de Souza, relator. Roberto Rodrigues, membro. Dr. Celso Martins Godoy, OAB 217-127. Eu gostaria de deixar aberto aí os nobres pares que queiram fazer a sua ponderação final, suas colocações, e logo em seguida ouviremos aí o presidente da comissão processante. Peço palavras. A palavra para encaminhar o trabalho e fazer o pronunciamento, o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Eu estava ouvindo atentamente a leitura do nobre vereador Wilson Coelho. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar, independente da questão política, a opção de voto de cada membro da comissão. Eu quero parabenizar os membros da comissão por ter, depois de 3 meses quase 90 dias, realizado os trabalhos e ter conseguido trazer para o relatório final, aqui para os demais vereadores poderem julgar, e discutir o seguinte feito. Porém, Marcelinho, quero dizer que eu respeito, quero te parabenizar para você ter feito o trabalho, porém discordo totalmente, enquanto vereador, do seu relato, quando você fala que não tem ilegalidade nenhuma nesse documento. Eu vou além disso, senhor presidente. Eu acho que não tem que mandar só para o Ministério Público, que isso é obrigação da Câmara. Independente se está escrito ou não para mandar, isso tem que mandar. Só que eu acho que tem que mandar para a Polícia Federal, porque isso é caso de polícia. Sabe por quê, senhor presidente? Eu fico vendo a nossa cidade, pobre como é, carente da forma que é, onde as pessoas todos os dias fazem fila aqui no gabinete para dizer, para reclamar sobre referente àquele hospital. E daí, quando você vê o prefeito de Jandira, ele sai do estado de São Paulo, é o estado mais rico da nação, economicamente, e vai lá no Espírito Santo para contratar uma empresa para terceirizar médico. E aí, Marcelinho, na sua fala, quando você dá seu voto aqui a favor do prefeito, você diz que o Brasil está com dificuldade de médico, mas São Paulo, pela estatística do próprio Ministério da Saúde, São Paulo é o estado que mais tem médico per capita por habitante. E eu acho muito estranho o prefeito sair desse estado para contratar uma empresa lá no Espírito Santo. Pior ainda, ele contrata uma OCIP, que é uma organização social, que tem o papel de ter um contrato de gestão com a administração pública. Contrato de gestão quer dizer o quê, presidente? Ele tem que fazer gestão, não é só contratar, terceirizar médico. Porque hoje, a administração pública, Marcelinho, não dá o direito, não permite que o prefeito contrata médico por terceirização. Ele só pode contratar servidores através de concurso público ou processo seletivo. Então, já daí, eu já estou te apontando uma irregularidade do prefeito. Como se não bastasse por aí, para ele contratar uma OCIP, ele teria que mandar um projeto de lei para a Câmara, para poder os vereadores autorizar, contratar uma OCIP na cidade. Sabe por que OCIP tem que ter autorização dos vereadores? Sabe por quê, Marcos? Porque o prefeito, ele anistia essa empresa de pagar qualquer encargos sociais. Essa empresa ficou 1 ano e pouco na cidade de Jandira sem pagar 1 centavo de imposto, sem pagar ISS, senhor presidente. Enquanto a dona Maria lá do Gabriela, o seu José lá do Alvorada, ele tem uma pizzaria, ele tem um salão de cabeleireiro, ele tem que pagar o ISS por serviço prestado para o município. Enquanto isso, o prefeito, Odair, por conta e risco dele, por não ter uma lei na cidade, ele isentou a empresa de pagar qualquer encargo social. E aí, cai mais uma vez na ilegalidade, Marcelinha. Outra questão, eu posso dizer. Outra questão. Como se não bastasse ele contratar essa empresa para prestar serviço só de mão de obra de médico, e aí chega na comissão processante os 2 secretários, o secretário anterior de saúde e a atual secretária. Cada um
senhor presidente, dá um informe diferente. Primeiro, o doutor Lindoso, que é o secretário responsável pelo contrato, ele vem aqui na Câmara e ele diz o seguinte: os médicos eram presencial, está aqui a folha de ponto. E aí é de se assustar. Saber que teve médico que trabalhou 500 horas em um único mês, e esse mesmo médico, ele teve mais 3 vínculos de trabalho, em 3 prefeituras diferentes. Para ele trabalhar quase 500 horas na cidade de Jandira, ele teria que trabalhar 24 dias, dia e noite. Eu quero saber qual médico que consegue. Fora isso, ele teve, doutor Lalo, mais 3 vínculos de trabalho em outras prefeituras. E aí, ou ele está falsificando. Eu queria é 10 minutos? Eu queria pedir para Vossa Excelência, eu vou atender aqui o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, no artigo 5º do inciso 5º, Vossa Excelência e qualquer um que solicitar fazer manifesto tem uns 15 minutos. Então, Vossa Excelência usou 5, tem mais 10 minutos. Qualquer um outro vereador, qualquer outra pessoa que queira se manifestar, terá os 15 minutos. É o que diz o artigo Decreto-Lei 201 de 1967. Eu agradeço, senhor presidente. E daí, senhor presidente, eu quero dizer que esse médico, e daí o doutor Lindoso veio com a folha de ponto e mostrou para as comissões. Estou mentindo, o vereador Roberto Rodrigues? Estou mentindo, Marcelo? Estou mentindo, Arvelino? Eu presenciei aqui. E daí, como se não bastasse, em uma outra sessão, Odair, veio a atual secretária de saúde, ela diz para nós aqui que os médicos eram contratados à distância. E aí, nem os próprios secretários, eles entram em acordo. Pelo que eu entendo, médico à distância só existe um, que é o anestesista. Quando você precisa, agenda uma cirurgia. Agora, você marcar clínico geral à distância, ginecologista à distância, pediatra à distância. Que vergonha esse governo do G. E daí, senhor presidente, depois desses depoimentos, a gente fica assustado. E está gravado nessa Casa de Leis. É público para quem quiser ver com próprios olhos, porque tem o vídeo e tem o áudio, e ouvir. E aí, como se não bastasse, senhor presidente, a irregularidade não fica por aí. Além do prefeito contratar essa empresa por 6 meses, 180 dias, quando parou os 180 dias, a empresa continuou prestando o serviço sem ele fazer um processo licitatório, sem ele fazer a questão legal, um instrumento legal para que essa empresa continuasse na cidade. E daí ficou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 7 meses sem contrato nenhum trabalhando na cidade de Jandira. E aí vem aqui o documento da prefeitura dizendo que a empresa estava recebendo por indenização. A lei é muito clara. Tem uma lei, a lei federal tem uma lei muito... Ela diz o seguinte, que qualquer pagamento de indenização tem que ser aberto um processo administrativo na prefeitura. No final do processo, depois que apurar as irregularidades, se paga, mas pune o gestor, o responsável pela irresponsabilidade. Até então, não veio, senhor presidente, nenhum processo administrativo para essa Câmara Municipal, apontando o porquê está pagando de forma indenizatória, ou sequer apontando qualquer responsável. E aí, senhor presidente, eu fico imaginando, para que Câmara Municipal, se o prefeito toma a decisão e faz? A gente tem que pegar a legislação, as leis, e jogar tudo fora, porque não precisa, não tem regras no município. E aqui o poder público, senhor presidente, é diferente da iniciativa o direito público é diferente do direito civil. Sabe por quê? O direito público, o gestor, o senhor que é presidente da Câmara, só pode fazer o que é permitido por lei. O que não é permitido por lei, o senhor é proibido de fazer. Então o prefeito tem que saber, ele sabe disso, ele tem um corpo jurídico para isso. Então, se eu ficar aqui, Marcelinho, eu vou te apontar inúmeras irregularidades.
E aí são quase 7 milhões de reais, senhor presidente, que saiu dos cofres públicos para ir lá para a empresa do Espírito Santo. Médico ganhando mais de 50 mil reais por mês. E tem uma outra legislação que diz o seguinte: nenhum trabalhador pode ganhar mais do que o presidente da República ou mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas em Jandira acontece. E aí, senhor presidente, se eu vou ficar a tarde inteira numerando as ilegalidades. Agora vamos pelo campo moral. O que me deixa mais preocupado ainda é que se pagou tanto dinheiro com o médico, e quantas pessoas têm boletim de ocorrência, senhor presidente, que nós fomos fazer junto, que falta de médico no hospital. Então era médico supostamente fantasma mesmo. Médico supostamente à distância, senhor presidente. E aí, não dá para se brincar quando se fala da administração pública referente à saúde. Sabe por quê? Porque pode ser o pobre, pode ser o rico, pode ser o negro, pode ser o branco. Se você tem um acidente aqui próximo de Jandira, no Trevo, o primeiro hospital que você vai é no hospital de Jandira. Da forma que o prefeito que morreu, ele deu entrada aqui. Da forma que vários vereadores que morreu, deu entrada aqui. Se nós não tivermos um hospital que atenda com dignidade o nosso povo, nós possamos ter vítima, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos. Então o hospital de Jandira, Wesley, vai acima da questão política partidária. A questão da saúde, a gente tem que olhar como se a gente estivesse olhando no espelho para a nossa família. Então, senhor presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu convivi com o prefeito da cidade quase 20 anos no Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer que nas eleições, senhor presidente, eu tive um candidato, o Partido dos Trabalhadores teve um candidato. Só que também eu tenho consciência, senhor presidente, que o G, quando ganhou as eleições, eu tinha que respeitá-lo como prefeito da cidade. E eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Mas eu também não posso esquecer, senhor presidente, que enquanto vereador, eu não posso me curvar diante de tantas irregularidades. Eu não posso agir pela emoção, ou eu não posso agir por causa do convívio de 20 anos dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu acho, principalmente, senhor presidente, por ele ter convivido 20 anos no Partido dos Trabalhadores, a responsabilidade dele na administração pública era muito maior. Então, hoje, enquanto vereador do PT, mas acima de tudo, enquanto vereador da cidade de Jandira, irmã Ieda, eu voto, sem dúvida, na cassação do prefeito. Sabe por quê? Quando o povo vota, ou no vereador, ou no prefeito, ele vota na esperança daquele prefeito. Ele vota acreditando nas promessas, que vai, ó a promessa, acampar em Brasília, até melhorar o hospital da cidade. E aí, hoje o que a gente vê, infelizmente, senhor presidente, eu acho que deve ter alguma Brasília, aquele automóvel espalhado por aí, que ele deve estar acampado, porque nunca mais ninguém viu, porque deve ser isso. E daí, eu quero dizer, Julinho, nós que somos ambos do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu deixo aqui, com toda tranquilidade, o projeto pessoal de lado, e quero dizer o seguinte: os prefeitos que aqui passaram, a história de Jandira, Wesley, é uma história que nos deixa muito triste. Só que está na hora da gente mudar esse capítulo. Quando nós propomos, o presidente da casa, Wesley, propôs a cassação da prefeita Anabel, as pessoas vieram e falaram: você quer assumir a prefeitura a qualquer custo. As pessoas vieram, marginalizaram a Câmara Municipal. Mas se lá atrás, se a Câmara tivesse cumprido o seu papel, talvez nós não estaríamos discutindo isso agora. Porque o que existe na nossa cidade é a impunidade. A impunidade dói. A impunidade facilita que as pessoas continuam fazendo essas barbáries todas dentro da administração pública, senhor presidente. Quero dizer, para mim finalizar, que hoje, acordei hoje, no dia de hoje, eu sei que, não sei o que vai acontecer no final dessa votação. E daí alguém, presidente Arvelino, perguntou para nós, para mim pela internet:
Mas vai adiantar? 1, 2, 3? Vocês estão sozinhos. E daí eu peguei aquela reflexão que fala do beija-flor. O beija-flor que vê uma floresta toda pegando fogo, as aves todas indo embora, e o beija-flor, de repente, ele começa a colocar os pingos de água no meio da floresta. Daí uma ave pergunta para ele: beija-flor, larga a mão de ser bobo, sai daí, você vai se queimar, isso não vai adiantar. Ele simplesmente olhou e disse: eu estou fazendo a minha parte. Então, senhores vereadores, senhor presidente, companheiros e companheiras presentes, eu estou aqui na Casa de Leis, pela qual eu fui eleito por vocês, e eu estou cumprindo a minha parte. Independente do que acontecer aqui no dia de hoje, eu quero dizer que vou dormir à noite com a minha consciência muito tranquila. E por fim, teve um rapaz que nos procurou hoje e apontou, doutora Inês, uma certidão que ele puxou do Ministério da Saúde. A CAPES, o registro dela no Ministério da Justiça, como CIP, está vencido desde 2011. Nem isso o pessoal da licitação da Prefeitura teve a capacidade de olhar. Então, Marcelinho, mais uma irregularidade. Então, eu fico por aqui, senhor presidente, e eu agradeço pela ordem. Antes de passar a palavra pela ordem, vou passar para o Marcelinho, logo em seguida passo para Vossa Excelência. Queria registrar e pedir para fazer uma comissão, está aqui entre nós. Eu quero acreditar ainda que continua sendo secretário de obras o nosso engenheiro Albino, que está aqui presente. O vereador Marcelo Marques, secretário de obras, Marcelo Marques, e também, ao mesmo tempo, avistei aqui a secretária do prefeito, a Martinha também, que quisesse fazer parte do nosso plenário, se sinta à vontade, né, a mesma comissão, possa adentrar aqui. Está à vontade aí, Martinha? Fica... Não, mas calma. Desculpa interromper a sessão, mas... doutora, a senhora não pode se manifestar, eu falei que iria chamar a atenção. Eu gostaria de pedir para o doutor Lalo, por favor, com toda tranquilidade, nós não temos problema nenhum em tê-lo aqui dentro, né? Eu sei que o líder do prefeito está no direito dele, daqui a pouco ele vai usar os seus minutos, mas não cabe agora o doutor Lalo ficar lhe instruindo, não sei se está instruindo. Doutora, a senhora não pode... Não, ele está falando que não, eu quero acreditar que não, acabei de falar, quero acreditar que não. Eu falei para a doutora que iria falar, doutora, então a senhora não pode se manifestar, né? Só na hora que for permitida por esse presidente. Por favor, para a gente não criar um tumulto maior aqui. Tá com a palavra pela ordem, o vereador, vou dar para o Marcelo... Não, o Marcelo Marques pediu, e logo em seguida o Arvelino, depois eu te passo. Senhores vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos. Senhor presidente... senhor presidente, hoje eu vou falar uma coisa para o senhor. O Reginaldo acabou citando meu nome umas 3 vezes. Hoje se encontra aqui o nosso ex-presidente da Câmara, Wesley, que eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui na Câmara Municipal, como seu segundo secretário, Wesley. Tive um prazer mesmo. E, enfim, tá aí. O Zezinho comentou, encontrou de várias irregularidades, respeito a opinião dele, como sempre respeitei. Não posso deixar de parabenizar o trabalho do presidente da comissão, que foi o Avelino, que fez um excelente trabalho, Avelino. Nós junto com o Betinho, até mesmo alguns vereadores participou, o próprio Zezinho, o próprio Odair, participou de várias reuniões que nós tivemos na Câmara. E eu vou falar uma coisa para vocês, depois do que passou, de verdade, olhando na Câmara, para todos, com o Braz aqui, o que veio de lá para cá, nesses 6 anos de mandato, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil, não. Às vezes as pessoas estão do outro lado ali, acham que é fácil ser vereador. Todo mundo tem um direito, já falei isso aí, sai candidato e senta aqui, para ver. E cada um tem a sua opinião. Queria só pedir para o Marcelo Marques, você pediu pela ordem, você tem 1 minuto. Eu quero meus 15 minutos. Tá, você vai discutir. Você vai discutir, né? Vou discutir. Tá com a palavra. E eu respeito a opinião de todos. Eu acho que a denunciante fez o seu papel como munícipe da cidade, a gente tem que respeitar. Até no meu relatório está aqui, não é que eu estou defendendo o prefeito. Eu quero fazer uma pergunta aqui, advogado de acusação, doutor Celso, porque o impasse aqui... Doutor Celso, perguntei na sala, acho que estávamos eu, o Odair e o Betinho. Doutor Celso, houve desvio de dinheiro? Houve pagamento de nota fria? O senhor relatou que não, doutor. O
O senhor deixou bem claro para mim que não houve, vereadores, desvio de dinheiro, nota fiscais, é o advogado de acusação. Ele falou para mim que não houve. E o que acontece? Como que a gente fica na situação? Né? A acusação a gente tem que respeitar, está acusando, acho que é o papel. E a gente tem o nosso modo de pensar e tem que ser respeitado também, senhor presidente. Como eu acho que cada um tem um modo de pensar, imagine se todo mundo pensasse da mesma forma. Acho que hoje nós não estaríamos aqui. Enfim, senhor presidente, o Zezinho até comentou, eu acho que com certeza tem muito mais experiência que eu, se eu não me engano é o 4º mandato, né, Zé? Como vereador. Passou aí, não sei se foi no primeiro mandato, o 2º mandato do Braz, depois 2 mandatos do Paulinho, depois o mandato do Braz, nós sempre se respeitamos. Eu acho que é isso, Zé, é a democracia. E eu estou deixando bem claro aqui, senhor presidente, estou deixando bem claro aqui, porque eu não consegui, primeiro o processo foi da forma indenizatória, foi certo ou foi errado? A lei, nenhum. Doutor, nós procuramos aqui, a gente tem que ser sincero, temos que ser sincero. O doutor de acusação, o doutor pela Câmara, para seguir os trabalhos. Não achou nenhuma forma se é certa ou é errada da forma que foi pago, a forma indenizatória. Tem cidades que pagou dessa forma e o Tribunal de Contas aprovou as contas. Então, como que eu aqui, vereador, eu não sou advogado, gente. Como que eu vou penalizar o prefeito ou também vou desfazer da denúncia da pessoa que denunciou? Jamais. Então, eu coloco tranquilo aqui no meu relatório. Qualquer munícipe que quiser vir aqui, eu posso entregar uma cópia, está aqui, ó, assinado, para mandar para o Ministério Público. Falei para o prefeito, eu quero encaminhar. O Zezinho encaminha diversas coisas aqui para o Ministério Público. Por que eu não posso encaminhar? Tudo que acontece aqui, ele manda para o Ministério Público. Eu quero que vá para o Ministério Público, para a Promotoria Federal, para a Polícia Federal, para onde que tiver que ir. Se o prefeito errou, infelizmente eu não tenho como raciocinar. É certo ou é errado? Acho que isso aí é o juiz. Eles estudaram para isso aí. Eu não tenho condições de falar que o prefeito pagou de forma indenizatória, que essa foi a denúncia. Não foi isso, doutor? A denúncia foi de que forma que foi pago, pelo menos foi o que eu entendi. Se lá, os próprios ministros, senhor presidente, do Tribunal de Contas, alguns aprovam e outros não aprovam. Eu queria falar também sobre o pagamento, né, de forma indenizatória e sobre a empresa. Eu não sei, aqui em Jandira, se eu não me engano, essa empresa trabalha em Barueri. Eu não sei se tem essa questão, Zé. Eu não sei de verdade se pode se contratar. Porque, se eu não me engano, teve empresas aqui que trabalhou que foi de todo lado, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Várias empresas, tanto no governo do Paulinho, no governo do Braz, no governo... Será que pode ou não? De repente o pessoal tem empresa. Se você tiver uma empresa, acho que você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Sobre os médicos que falou, a gente escutou os dois, o secretário Lindoso e a secretária hoje de saúde. Eles fizeram todos os procedimentos que a Anabel fez o concurso e não veio médico. A gente tivemos que votar um projeto à pressa aqui para melhorar o salário dos médicos e mesmo assim foi concurso público e qual que foi o outro? Processo seletivo. Gente, não apareceu ninguém. O Zé falou também que está cheio de médico aí em São Paulo. O próprio governo do PT na cidade de São Paulo trouxe vários médicos do programa Mais Médico do governo federal. Ué, está cheio de médico, né? Itapevi trouxe, Barueri, não sei se Barueri trouxe, mas eu sei que Osasco trouxe médico. Tudo é diferente. Tudo é diferente quando a gente tem o seu interesse. Aí as coisas ficam diferentes. Agora, o que a gente tem que fazer? Veio os médicos. O governo tem que agradecer ao governo federal. Porque, infelizmente, Zé, nós sabemos aqui, como o Paulinho teve problema, o Braz teve, os médicos, alguns, não vou generalizar aqui, mas estão sem responsabilidade, que é ser o ser humano. Porque quando ele está lá, vai lá fazer a faculdade dele e estuda para cuidar do ser humano, hoje até em convênio, quem tem convênio tem dificuldade, a hora que você mais precisa, o convênio fecha as portas para você. Falar igual o governador falou ali embaixo, acaba indo para o SUS. Às vezes as pessoas com câncer, é verdade. Terminal, você vai lá para o seu convênio lá, eles mandam embora, manda morrer em casa. É do mesmo jeito. Aí você tem que procurar o SUS, o governo do estado. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que eu estou sendo bem tranquilo, viu, doutor? Quero parabenizar o senhor também pelo trabalho, o doutor Valdinei, pelo trabalho que fez.
Eu estou sendo bem tranquilo aqui. Eu não consegui ver hoje se está certo ou se está errado. Então, para minha consciência, para mim ficar tranquilo, eu quero que vá para o Ministério Público, para a Polícia Federal, se tiver que ir, para onde que tiver que mandar. Eu quero fazer um pedido para a Câmara Municipal para mandar. E se lá o prefeito tiver errado, os juízes, os desembargadores, né, fazer os seus análises, se tiver errado, o prefeito vai pagar, que não vai passar em branco. Por todas as denúncias que foi feita na Câmara, hoje tem muita gente aí que tem os bens bloqueados e por aí afora. Não fica impune. Então eu quero, para mim ficar tranquilo, mandar para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para todos esses órgãos que possam analisar corretamente e dar o veredito final, senhor presidente. E tranquilo, estou tranquilo. Fico por aqui, senhor presidente. Passar a palavra, antes de passar, eu queria registrar a presença do Teotônio, secretário da Cultura. Se quisesse fazer parte aqui do plenário, eu fazer a comissão, ou você prefere ficar à vontade? Vai ficar à vontade aí? De coração, obrigado pela sua presença aqui. Independente de posição, qualquer coisa, o importante é o respeito que sempre tivemos um pelo outro. Está com a palavra pela ordem, vereador Arvelino Xavier da Silva. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pedisse, porque eu acho que o vereador Marcelinho não resumiu e não leu o processo como deveria ler, com mais atenção. Que o primeiro secretário lê essa folha 2251, os 3 itens, A, B e C, para a plateia ver e escutar o que foi relatado final aqui, porque tem finalidade. A gente não trabalhou aqui na brincadeira. E a gente trabalhou com seriedade, foi bem clara, e uma comissão que foi aberta para todos ver. Então a gente não ficou 90 dias aqui brincando para o vereador falar que não foi relatado nada aqui. Aqui tem sim, tem 3 itens. Eu queria pedir que o primeiro secretário lesse essa página aqui, por favor. Eu vou só identificar aqui a 221 aqui, a 22. Nossa, tanta coisa. A Vossa Excelência, eu gostaria que fizesse a leitura. Eu vou pedir, Vossa Excelência, eu vou dar, mas não tem o debate. Ele estava com a palavra pela ordem. Não, mas o vereador Reginaldo citou seu nome também. Eu não quero aqui criar um desconforto entre ninguém aqui, né? Você tinha uns 15 minutos, você teve os 10. Acho que Vossa Excelência poderia deixar para depois. Não que Vossa Excelência não tenha direito. Tem direito, mas na hora oportuna. Por enquanto, eu não posso quebrar a ordem cronológica do regimento. Então, eu gostaria que o primeiro secretário Wilson de Souza Coelho fizesse a leitura a pedido do presidente da comissão processante. Item 7 das conclusões. Por tudo o que foi exposto, conclui-se que o senhor prefeito praticou diversos atos ilegais, os quais seguem abaixo pontualmente. Letra A. Ilegalidade na contratação de entidade com natureza jurídica de organização da sociedade civil de interesse público, abre aspas, o CISP, fecha aspas, sem lei municipal que autorizasse a contratação, bem como estipulasse os requisitos legais. Letra B. Ilegalidade na contratação direta da entidade CAPES, sem a realização de certame licitatório, sobre a alegação de contratação seria emergencial. Letra C. Ilegalidade na manutenção dos pagamentos até janeiro de 2014, após o vencimento do contrato com a entidade CAPES, ou seja, sem contrato. Diante das legalidades supracitadas, denota-se, assim, que o senhor prefeito municipal incorreu na infração político-administrativa, prevista no artigo 4º, inciso 7, do Decreto-Lei 2001/67. Registre-se, por fim, que após a votação do plenário da Câmara Municipal, independentemente do resultado em relação à cassação do prefeito municipal, o presidente da Câmara Municipal deverá comunicar à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 5º do inciso 6 do Decreto-Lei 2001/67. Consigne-se ainda
que, facultativamente, o presidente da Câmara Municipal poderá remeter cópia integral do presente processo de cassação para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Tribunal de Contas da União. É o parecer de Jandira, de 2 de junho de 2014, Dr. Celso Martins de Godoy, OAB 217.127, advogado assessor da comissão processante. Essa palavra, senhor presidente. Eu queria, ainda em tempo, já agradecer aí ao Dr. Celso Martins Godoy pelo trabalho que foi feito bem imparcial, né? Eu não participei de nenhuma reunião da comissão, quero deixar claro, não induzi ninguém a nada, deixei tanto o presidente como os demais membros da comissão à vontade. Está com a palavra pela ordem para encaminhar o trabalho, vereador Arvelino Xavier da Silva, presidente da comissão processante. Senhor presidente, eu gostaria também que o senhor pedisse para o primeiro secretário aí, lesse a petição que foi protocolada nessa casa, no dia 6/6, na sexta-feira, que os vereadores Marcelinho, o vereador Betinho, o vereador Wilson Coelho, o vereador Ney do Táxi, o vereador Luiz do Gás estão impedidos de votar. Por favor. Você está encaminhado aqui? Está aqui sobre a mesa? Para um processo. Eu gostaria, eu queria só dizer para a TEA e os vereadores que se fazem presente, esse documento foi protocolado e encaminhado para o presidente da comissão processante e anexado ao processo, tá? E vai ser lido aqui e oportunamente falarei o desfecho final. Excelentíssimo senhor presidente da comissão processante da Câmara Municipal de Jandira, vereador Arvelino Xavier da Silva, processo número 013/14, Francisca Francirene de Moraes, por sua advogada de bastante procuradora, que esta subscreve nos autos do processo administrativo de cassação, que é movido em face do prefeito municipal Geraldo Teotono da Silva. Vem respeitosamente a elevada presença de Vossa Excelência requerer a suspeição de impedimento dos vereadores Marcelo Marques de Souza, abre parênteses, Marcelinho DEM, fecha parênteses, Luiz Antônio Soares, abre parênteses, Luiz do Gás, PP, fecha parênteses, Roberto Rodrigues, abre parênteses, Betinho, PSDB, fecha parênteses, Ney Custódio de Souza, abre parênteses, Ney do Táxi, PV, fecha parênteses, e Wilson de Souza Coelho, abre parênteses, Wilson Coelho, PDT, fecha parênteses, da sessão extraordinária de julgamento no próximo dia 9 de junho de 2014, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. Item 1. Apesar da comissão processante tratar de infrações político-administrativas, os senhores vereadores precisam atender aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e imparcialidade. O processado, prefeito Geraldo, abre parênteses, G, fecha parênteses, no afã de obter vantagens ilegais e imorais para seu desrespeito à legalidade e moralidades administrativas, acreditando na impunidade e no descaso com a coisa pública, novamente incorreu em ato lesivo à administração pública e ao decoro exigido de um chefe do Poder Executivo, usando a, abre aspas, compra de votos, fecha aspas, para influenciar diretamente no resultado do julgamento do processo 13/14. Para isso, a fim de corromper os vereadores Ney Custódio de Souza e Luiz Antônio Soares, ofereceu, respectivamente, os cargos de Secretaria da Cidadania e Ação Social para a nora do edil Ney do Táxi, Simone Martins da Silva, e de Secretária de Projetos Especiais para a filha do edil Luiz do Gás, Cristiane Félix Soares, cujas portarias foram publicadas oficialmente em 1º de junho de 2014, abre parênteses, domingo, fecha parênteses. Tal conduta é incompatível com a lisura e a probidade
que se exige de um administrador público que usa dos cargos políticos para a obtenção de vantagem às vésperas de sofrer processo de, abre aspas, impeachment, fecha aspas, na Câmara Municipal de Jandira. Item 2. No mesmo sentido de uso da, abre aspas, máquina pública, fecha aspas, para obtenção de vantagens pessoais, o denunciado, G, firma contrato de prestações de serviços públicos com empresas onde os vereadores Marcelo Marques de Souza e Roberto Rodrigues são os beneficiários, que agem na surdina ocultamente, utilizando-se de, abre aspas, testas de ferro, fecha aspas, para fraudarem o ordenamento jurídico, em afronta aos artigos 29, inciso 9, Carta Constituição com 54 da Constituição Federal, além da própria Lei de Improbidade Administrativa e Lei de Licitações Públicas. As condutas dos vereadores apontados ferem os interesses, fins e aos princípios que norteiam a administração pública. A arguição de suspeição se justifica exatamente porque os senhores vereadores, ao analisarem e votarem o processo de cassação, estão investidos de jurisdicionalidade. Logo, devem obrigatoriamente manter a imparcialidade e, no presente caso, os 4 vereadores receberam vantagens financeiras e políticas que os impedem de procederem a um julgamento isento e idôneo. O prefeito G e os vereadores suspeitos operam com desvio de finalidade, porque, pretextando atingir o interesse público, em verdade, deram vazão a sentimentos e interesses pessoais, violando destarte o princípio da impessoalidade a que adstrito o administrador público. A gravidade da lesão à ordem jurídica, aos princípios constitucionais da administração pública, ao qual se acresce o prejuízo econômico e, sobretudo, moral que decorreram das ações perpetradas pelo denunciado G e pelos vereadores. Todos os agentes políticos exigem a declaração por parte de Vossa Excelência do impedimento dos mesmos votarem na sessão extraordinária de 9 de junho de 2014. Os vereadores foram, juntamente com o prefeito municipal, irresponsáveis, maculando, ferindo, agredindo frontalmente a moralidade administrativa, sendo certo que foram improbos, instrumentos da corrupção, merecendo inclusive serem afastados de seus cargos de vereança, por infração ao decreto 201/67 e falta de decoro parlamentar. Item 3. Quanto ao vereador Wilson de Souza Coelho, ele exerceu o cargo de diretor do Hospital Municipal de Jandira durante o ano de 2014, sendo certo que possui interesses diretos no deslinde do presente processo, estando impedido de votar na mencionada sessão de julgamento. Destarte, requer-se de Vossa Excelência que analise os documentos que instruem o presente pedido, que, como os argumentos apresentados, e por fim declara e reconheça o impedimento dos vereadores Marcelo Marques de Souza, abre parênteses, Marcelinho Dem, fecha parênteses, Luiz Antônio Soares, abre parênteses, Luiz Logaz, PP, fecha parênteses, Roberto Rodrigues, abre parênteses, Betinho, PSDB, fecha parênteses, Ney Custódio de Souza, abre parênteses, Ney do Táxi, PV, fecha parênteses, e Wilson de Souza Coelho, abre parênteses, Wilson Coelho, PDT, fecha parênteses, de participarem e votarem na sessão extraordinária de julgamento no próximo dia 9 de junho de 2014, para os fins de direito. Em consequência, requer-se ainda que a Vossa Excelência proceda à convocação extraordinária dos suplentes dos aludidos edis, para participarem e votarem na sessão extraordinária de julgamento no próximo dia 9 de junho de 2014. Nesses termos, deferimento, Jandira, 5 de junho de 2014, doutora Tisvetânia Inês Louveiro, advogada, OAB 153749. Assina também Francisca Francilene de Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar a palavra pela ordem para Vossa Excelência, só queria
levar aí ao conhecimento da plateia e dos demais vereadores que esse encaminhamento foi feito pela denunciante Francislene e a sua procuradora, a doutora que está aqui presente, Cisvetana Inês Loureiro Tisvankov. Foi encaminhado pelo o presidente da comissão, e o presidente da comissão anexou junto ao processo. Eu vou fazer o que o regimento reza. Terei que suspender a sessão, vou avaliar essa denúncia e pedir um parecer do jurídico dessa casa, porque sem o parecer do jurídico não posso prosseguir. Então, eu vou dar pela ordem para Vossa Excelência, logo em seguida estarei aí suspendendo a sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, eu acredito, né, que deve ter alguns documentos, porque quando uma pessoa faz uma denúncia dessa, ela está com documentos, ela tem como não provar amanhã ou depois, mas deve ter sido juntado nessa denúncia cópias de alguns documentos para que o senhor pudesse estar aceitando essa denúncia. Então, se estiver aí, eu gostaria, por gentileza, que o senhor fizesse a leitura desses documentos, porque a partir do momento que faz uma denúncia contra qualquer que seja a pessoa, e aí o meu nome está, eu gostaria que tivesse algum documento, não só com palavras, mas com documentos em relação ao meu nome, por favor. Por isso que eu vou questionar, aqui já tem um documento de algumas portarias que eu estou vendo aqui, né, que não levei conhecimento. Antes, tem algumas portarias que foi encaminhado, está anexado aqui, e por isso que eu vou pedir esse intervalo para fazer a parte jurídica, né, e pedindo para, se tiver que junte, o próprio presidente da comissão vai se manifestar e a própria acusadora vai se manifestar, tá? Tá com a palavra. Eu ia dar logo em seguida, vou te dar um minuto, depois eu vou encerrar para a gente, porque aqui chegou uma acusação, eu não tenho como continuar. Tem 2 documentos que o Vossa Excelência pediu. Eu quero encaminhar para vocês e logo em seguida fazer a cobrança do presidente da comissão processante e da própria pessoa que está denunciando e encaminhando para tomar para fazer os procedimentos que devem ser feitos. Senhor presidente, vereadores, o público aqui presente, o meu boa tarde, boas-vindas, as mulheres, em nome da minha esposa Sônia, que se faz presente. Eu desejo uma boa tarde a todos, agradeço. Os homens, através do meu filho que se faz presente, o Gretson. Também uma boa tarde, boas-vindas, autoridade aqui presente. Mas eu digo ao senhor que eu fiquei indignado com esse documento que foi dito. Eu queria aqui me congratular com o vereador Roberto Rodrigues, que eu gostaria que fosse lido a público. Aí, como está lendo os demais documentos, fosse de total transparência, como que o prefeito está comprando voto, inclusive o meu, porque eu não sei, senhor presidente, se eu vou ter tempo, porque eu estava lendo todos esses documentos e eu li atentamente, eu me inspirei aqui numa informação do saudoso Ulisses Guimarães. Denota-se assim que a Constituição Cidadã, nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, além de ter previsto a autonomia da Câmara Municipal, preveu também uma atribuição constitucional, qual seja a de fiscalizar o Poder Executivo. Nesta ordem de ideia, o mesmo jurista citado anteriormente aponta 5 funções básicas, que são função legislativa, a função memorante, deliberativa, função fiscalizadora, função julgadora e ainda a função organizativa. Então, veja, o saudoso Ulisses Guimarães, ele dá livre arbítrio o vereador para deliberar diante do seu mandato que o povo assim te constituiu. Agora, hoje, eu venho aqui, fico sabedor, com todo respeito à doutora aí, mas para lá. Olha,
mandar um documento dessa envergadura, até então, sem comprovar nada aqui nessa Câmara Municipal, impedindo o direito deste vereador e de demais outros vereadores de deliberar o seu voto, apenas com calúnia, que eu gostaria, doutora, que a senhora aprovasse essa compra de voto, que é muito fácil falar. Agora, o difícil é provar. Doutora, tá? por gentileza, doutora. A senhora está atentamente aí, dando ordem na casa, o vereador vai lá conversar com o secretário jurídico, a senhora se impõe. O cargo da senhora é de advogada, e a senhora não é contratada também pela Câmara Municipal. A senhora não pode estar se impondo diante do vereador, conversar com o advogado aí. Se o vereador tem a sua prerrogativa... Vereador... Não, só um minuto, presidente. Vereador, eu vou encerrar... ele pediu para falar, eu deixei... Se o vereador... Bem, se o pessoal continuar aí se manifestando, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar, não. Eu vou suspender a sessão. No meu entendimento, senhor presidente, se o vereador tem a sua prerrogativa de deliberar aqui, o senhor também abriu a porta para que entrasse essa advogada aqui. Ela não faz parte do trabalho dessa casa também. Por que ela está aqui dando informação? E toda a informação deste documento, faça a vista grossa quem quiser, foi captada por ela. Então, ela fez uma denúncia aí, que nós vamos a fundo, ela vai ter que provar como comprou esses votos. Eu vou parar por aqui, nós vamos ter tempo ainda para estar expressando, mas vou dizer ao senhor, eu me sinto aqui envergonhado com o tamanho, a pequenez dessa Câmara Municipal. Nós estamos aqui, para deliberar pelo bem da cidade. Nós não estamos aqui a favor de prefeito, a favor de vereador, a favor de quem quer que seja. Eu fui eleito, estou aqui para contribuir com o processo do bem e do desenvolvimento de Jandira. Eu não estou aqui por conta do pior melhor. Compreendeu? Aqueles que acham que o prefeito não está no caminho certo, sente com ele e aponta os erros. Nós não estamos aqui para apontar só erros, não. Nós estamos aqui para apontar soluções também. Foi nisto que o pessoal espelhou no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa campanha e no nosso compromisso. Nós prometemos também, quando nós assumimos lá, retiramos lá no fórum o nosso diploma, nós prometemos lá ser leal também com o nosso compromisso com a cidade de Jandira. Então não é só o prefeito não, se o prefeito errar, se nós temos alternativa, nós temos solução, precisamos apontar para ele. É dever nosso também governar a cidade. Não é ficar caçando erro aí não, procurando falha. Precisamos contribuir com o processo do bom desenvolvimento dessa cidade. Eu vou parar por aqui, que o senhor disse que vai encerrar, eu respeito, tudo bem, mas depois nós vamos argumentar, e eu quero que o senhor fala com essa doutora, que ela, por favor, bota as cartas na mesa, manda que seja lida como foi comprado esses votos. Porque até então, no meu entendimento, dá cargo de direção e cargo de secretaria é a arbitrariedade do prefeito. O prefeito pode fazer. É a mesma coisa, se eu sou um juiz de futebol, eu posso marcar falta. Eu sou juiz, eu posso marcar falta. E aquele que duvidar, eu ponho para fora. Entendeu? Eu dou cartão vermelho para ele. É assim que funciona a regra do jogo. Pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de... Pela ordem, senhor presidente. Já vou dar a palavra pela ordem. Eu só gostaria de me dirigir a palavra para você. Eu não sou dono da verdade nem da austeridade. Todas as denúncias que chegam aqui, eu tenho que apurar. Qualquer denúncia que chegou aqui, pessoal, isso aí não vai levar a nada. Não vai levar a nada. A sessão está suspensa por 15 minutos. A sessão está suspensa por 15 minutos. Vamos lá. Gostaria de solicitar o segundo secretário, Marcelo Marques, que assuma o assento aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Wilson de Souza Coelho. Presente. Odair de Souza Viana.
Presente. Ieda Costa de Oliveira. Luiz Antônio Soares. Presente. Avelino Xavier da Silva. Presente. Avelino Xavier da Silva. Presente. Júlio Eduardo de Lima. Marcos da Silva Ferreira. Presente. João Valentim da Silva. Ney Custódio de Souza. Presente. Roberto Rodrigues. Reginaldo Camilo de Santos. Presente. Desculpa. Gostaria de pedir para o primeiro secretário que faça a leitura do ato da mesa 48/14. Ato da mesa número 48/14. Dispõe sob declaração de sessão permanente. A mesa da Câmara Municipal de Jandira, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a questão de ordem levantada pelo presidente da comissão processante, vereador Avelino Xavier da Silva, resolve, com fundamento no artigo 167 do Regimento Interno, artigo 1º, declarar em sessão permanente para o julgamento político-administrativo do senhor prefeito Geraldo Teotônio da Silva. Artigo 2º, a presente sessão permanente, cuja instalação depende de prévia constatação de quórum, não terá tempo determinado para encerramento, que só se dará quando a juízo da Câmara tiverem cessado os motivos que a determinaram. Artigo 3º. Os vereadores deverão permanecer em constante vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para, a qualquer momento, reunir-se em sessão plenária e adotar qualquer deliberação, assumindo as posições que interesse público exigir. Artigo 4º. Enquanto a Câmara estiver em sessão permanente, não se realizará qualquer outra sessão, ressalvado o disposto no artigo 170, parágrafo único. Artigo 5º. Esse ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Jandira, 9 de junho de 2014. Altamir Cipriano da Silva, presidente. Ieda Costa de Oliveira, vice-presidente. Luiz Antônio Soares, primeiro secretário. Marcelo Marques de Souza, segundo secretário. Odair Souza Viana, terceiro secretário. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou dar a palavra pela ordem, depois vou estar encerrando a sessão, porque nós vamos entrar na sessão permanente, que poderá acontecer amanhã ou quarta-feira. Ou assim, ficar em alerta a todos os vereadores. Está acabado pela ordem, vereador Júlio Eduardo de Lima. Senhor presidente, na verdade, eu queria fazer um apelo para a mesa. Nós participamos de uma reunião, depois a mesa se reuniu isoladamente e optou por este encaminhamento. Eu entendo que nós temos a prerrogativa, enquanto plenário, de poder também dar a nossa sugestão. Eu queria sugerir e fazer um pedido para Vossa Excelência e para a mesa que reconsiderasse todo o esforço que já foi feito, toda a discussão que já foi feita e colocasse à disposição do plenário para que a gente possa votar esse parecer no dia de hoje, senhor presidente. Queria fazer esse pedido e que fosse registrado nos anais dessa casa. Eu vou... Já está registrado o pedido do Vossa Excelência. Infelizmente, não vai ser possível colocar para a sessão do plenário. Tá? O regimento nos dá garantia, né, e dá respaldo para que nós ficamos em sessão permanente, tendo em vista que todos os vereadores da mesa assinaram. Então, a sessão está... Eu vou dar a sessão, vou dar mais uma vez, depois, se quiser pedir 1 minuto, depois eu vou encerrar. Nós vamos entrar em sessão permanente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu disse lá dentro que a posição que o senhor tomasse, que a mesa tomasse, para mim não teria nenhum problema. Agora, eu como vereador eleito, não posso me curvar por algumas coisas que acontecem na cidade, e hoje acabou acontecendo aqui uma fala, acabou acontecendo uma denúncia, e aonde o meu nome foi citado, aonde eu estou proibido de votar nesse documento. E eu pedi para que o senhor pudesse estar lendo alguns anexos, porque não pode um cidadão ou uma cidadã vir aqui expor a gente dessa forma e não ter um documento que eu possa estar impedido de estar votando. Nós não vamos votar nada hoje. Agora, eu acredito, senhor presidente, que o senhor tenha documentos, porque foi protocolado nessa casa. Eu gostaria que o senhor colocasse, fizesse a leitura desses documentos, de que impede da minha votação
nesse processo. Porque não é possível, né, a gente ir para casa agora e ficar um ponto de interrogação para várias pessoas. O que aconteceu? Por que essa cidadã solicitou que o vereador não pode votar? Então, senhor presidente, nós vamos para casa aqui tranquilo, entendeu? Mas eu acho que o senhor, eu tenho o direito que o senhor peça para ler o motivo que eu não vou poder votar nesse processo. Bom, a prerrogativa do nobre vereador é legítima. É por isso que nós estamos colocando em sessão permanente para juntar qualquer tipo de documento. Foi feita a acusação, o documento está aqui, foi falado. Ninguém está furtando o nome, porque ela dá o nome, dá endereço, tem tudo, residência fixa na cidade, então não tem porquê. Se ela tiver também prevaricando na denúncia dela, ela vai sofrer sanções, você sabe disso. Então, a questão que vai ficar um ponto de interrogação na cabeça dos munícipes aqui, até então, a sessão, por isso que eu estou chamando a sessão permanente, Vossa Excelência vai ter o direito também de se defender na próxima sessão, né? Estou chamando permanente. Se ela não tiver, Vossa Excelência pode fazer o que é de direito de entrar com ação contra a denunciante. Senhor presidente. Olha, você já usou pela palavra pela ordem uma vez, eu vou lhe dar. Tá, vou deixar, Betinho, vamos lá. Veja bem, na realidade eu não tenho que me defender de nada, sabe, senhor presidente? Tenho que me defender de nada. A única coisa que é isso, fica-se um ponto de interrogação. Quando eu acabei saindo lá da reunião aqui para fora, o pessoal do Página Zero, eles vieram me questionar. E eu disse, vocês podem aguardar, porque foi feito um documento lá dentro, e esse documento vai ser lido na sessão. Quer dizer, esse ponto de interrogação, senhor presidente, ele vai permanecer, entendeu? De repente, nós vamos estar aqui amanhã ou depois, quando o senhor convocar, mas de repente essas mesmas pessoas e esses mesmos jornalistas não vão ter a oportunidade de ouvir esse relatório que o senhor tem aí, sabe, senhor presidente? Então, eu gostaria muito, essas pessoas não vão ter a oportunidade, senhor presidente, de estar aqui amanhã ou depois para ouvir, porque foi falado o meu nome aí, senhor presidente, sabe? Então, eu acho que para eu acusar o senhor de alguma coisa, eu tenho que ter algum documento. Aqui é uma sessão pública. A pessoa não falou para mim, não falou dentro da minha sala, falou publicamente. Então, eu tenho esse direito. Com certeza. Eu tenho esse direito. Depois eu vou dar a palavra para o presidente da comissão processante, foi encaminhado para ele, se ele tiver, com certeza vai apresentar. A gente está querendo apresentar na hora certa. Entendeu? É um direito. Eu não tenho problema nenhum, mas no mandato passado fui acusado de subfaturamento de arbitragem, estou respondendo. O povo foi feito sessão, tudo. Eu não tenho preocupação do meu nome, está aí, está sendo apurado. Foi encaminhado para o Ministério Público, nem por isso eu estou aqui pedindo para o nobre vereador que me acusou aí, fazer qualquer tipo de reportagem, de se reportar a mim. Estou bem tranquilo na decisão, estou bem tranquilo, não tem necessidade. O povo que está aqui, todo mundo, você sabe o povo que está aqui, vereador. Você pode olhar, olha para trás, você vai ver o povo que está aqui. É tranquilo. Tranquilo. Tem a palavra pela ordem, vereador Neico Só de Souza. Senhor presidente, eu pedi a palavra pela ordem, porque, primeiro, eu gostaria de estar solicitando do senhor a cópia desse relatório e também me congratular aí com o vereador Roberto Rodrigues, que esse documento fosse lido aqui a público, não foi dito aí a público, e quero também a fita de gravação desta Casa de Leis, porque o meu nome foi inteiramente atingido como um vereador que venda o seu voto. E eu não tenho essa ousadia de agir dessa maneira. Eu sou um cidadão que mora nessa cidade há quase 40 anos. Quem me conhece sabe a lisura da minha pessoa. Eu nunca pedi um emprego em prefeitura, não tenho nenhuma preocupação com cargo, nunca pedi cargo para ninguém e continuo achando que a prerrogativa de escolher os seus administradores, o seu secretário, é do Poder Executivo. E quero dizer ao senhor ainda que eu achava de fundamental importância, como o senhor é um presidente democrático, é um cidadão
que sabe tocar essa Casa de Leis. Eu já estive aqui em outra oportunidade deliberando nessa casa, com o senhor quando presidente, agora novamente, deliberei o meu voto no senhor para presidir esta casa, que o senhor usasse das mesmas lisuras de sempre. Muitas das vezes foi pedida aqui a inversão de pauta de alguns projetos, que às vezes ia até na comissão, e foi pedido para ser invertida a pauta e votar naquele dia. Porque hoje é verdade que me falaram aí que o pessoal da mesa assinaram para estar votando no outro dia. Mas eu entendo que o pessoal pode retificar as suas decisões, porque eu entendo que eu estava... É lógico que eu sou um funcionário da casa, mas eu recebi na minha casa... Já deu os 2 minutos da vossa fala. Só para me concluir, senhor presidente. 1 minuto. Eu recebi na minha casa uma convocação para vir deliberar sobre uma sessão extraordinária, uma CI para nós votar. E eu estou aqui à disposição para deliberar de acordo com a minha consciência. É para isso que fui eleito. E quanto à acusação que se ometeram contra mim aqui, olha, nós vamos à justiça. E se eu votar, der o meu voto favorável ou contra este documento, a justiça, ou aquele que se sentir prejudicado, que me denuncie na justiça. E a justiça, se achar que eu cometi alguma arbitrariedade, que ela me impuna de acordo com as sanções da lei. Então, eu gostaria que os senhores da mesa, é lógico, nós não participamos da reunião dos senhores lá, eu respeito, mas que vocês retificassem assim, as suas posições. O documento já está nesta casa há quase 90 dias. Está na hora de nós votar, esperar amanhã ou depois para quê? A minha posição amanhã ou depois vai ser a mesma. Cada um vai votar de acordo com a sua consciência. Nós não estamos aqui nenhuma criança. Nós temos compromisso, o senhor sabe disso, e respondemos com certeza pelo o que falamos e o que fazemos diante dessa Casa de Lei. Portanto, eu estou tranquilo para deliberar sobre o documento. E gostaria que o senhor revesse essa situação. Muito obrigado. Primeiro, Ney, a recíproca é verdadeira e, assim, a lisura sempre foi desse vereador, não tenho sombra de dúvida nenhuma, né? Eu não tenho por que ficar... Trabalhei com vários prefeitos e todos eles sabem a minha posição, né? E até o momento eu não estou faltando com falta de respeito com nenhum vereador, simplesmente estou usando o regimento que lhe garante a esse presidente e essa mesa, né? Não estou fugindo. E se eu fugir disso, com certeza vocês podem entrar com mandado de segurança, com ação contra a minha pessoa, não tem problema nenhum. Eu estou aqui, não estou em nenhum momento, né, faltando com lesura nenhuma nessa casa, né? Só quero que vocês entendam que toda vez que foi para me se posicionar enquanto presidente ou enquanto vereador, sempre me mantive. Não tem assim, não teve meio termo, não. Me posicionei, como eu sempre tenho posicionado. E quanto ao prefeito, eu sempre posicionei a minha posição, né? De falar, de dizer que 1 ano e pouco, eu acho que é um tempo suficiente. Não estou aqui para querer justificar isso. Eu estou com a palavra pela ordem, o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Espero que Vossa Excelência entenda. Senhor presidente, já são 19 horas e quase 30 minutos. Quero dizer para Vossa Excelência, para quem vê a TV Senado, a TV Câmara Federal, a discussão é isso, a discussão política. Eu acho que o respeito, eu acho que a discussão política é uma coisa. Quando começa a ir para a baixaria, quando passa a ir para a falta de respeito, daí a discussão é outra. Eu quero deixar muito claro, eu quero também aproveitar essa oportunidade, quero pedir para Vossa Excelência a cópia integral da fita, principalmente de filmagem dali de trás. Quero dizer, Janaína, que você é assessora minha, eu tenho dignidade e tenho orgulho de ter você como assessora. E não é palavra de pessoas que vão atingir o caráter. A sexualidade da pessoa não envolve o caráter. Então eu quero deixar muito claro, eu vou fazer o debate, vou sair daqui, vou fazer um boletim de ocorrência com você, vou pegar os testemunha, e eu quero pedir, já liguei para a Polícia Federal, na próxima sessão, nós estamos discutindo sobre recursos públicos. Nós precisamos também ter segurança nessa Câmara Municipal. Tá, senhor presidente, eu fico por aqui. Está com a palavra pela ordem o vereador Wilson de Souza Coelho. Senhor presidente,
Vamos matar os outros corações. Vossa Excelência, ao suspender a sessão, para que nós pudéssemos discutir sobre a matéria, sobre o assunto, Vossa Excelência também nos colocou que ia pegar um parecer jurídico. Eu gostaria que esse parecer jurídico fosse lido hoje e na íntegra, e eu gostaria de uma cópia do parecer jurídico na íntegra, como também uma cópia na íntegra, hoje ainda, da denúncia aqui apresentada. Obrigado, senhor presidente. Direito de Vossa Excelência, depois nós passaremos, não vai ser lido aqui, vai te entregar na íntegra, porque nós fizemos uma reunião lá dentro e foi conversado com o doutor Celso, foi explicado, foi lido em alto bom som. Vai passar a cópia para Vossa Excelência, como vai passar para o Ney, viu, Ney? O vereador que solicitou está aqui. Vamos solicitar, vai passar para Vossa Excelência e vai passar para o vereador Roberto Rodrigues também, que está aqui a documentação. E é óbvio que está chegando, mas documentação que foi falado que tem, então vai chegar para Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, vai, Julinho, vamos lá. Não, senhor presidente, é porque eu preciso... Vai lá, vamos, vocês querem chegar, meu. Senhor presidente, eu queria receber cópia também. Eu falei com o doutor Celso. O doutor Celso elaborou um parecer falando sobre o que entendia razoável para a sessão de hoje. E eu pedi para ele lá fora do plenário, ele falou que hoje me providenciaria. Eu não precisa ser feita a leitura, mas eu queria levar para minha casa um parecer do jurídico da casa hoje. Eu preciso de uma cópia, que a gente pudesse ter isso nas nossas mãos no dia de hoje. Entendeu, senhor presidente? Tá. Eu atentamente estava ouvindo sua fala, desculpa que me distraí um pouquinho aqui, mas quem vai passar toda essa documentação vai ser o presidente da comissão, presidente juntamente com o advogado, tá? Então fica garantido aqui, o Avelino, de Vossa Excelência, passar para eles, né? A documentação que está aqui, são 8 volumes, né? E o volume 8, acho que estão solicitando, tem aqui algumas coisas que o vereador vai poder se defender, ou vai poder se conscientizar que, infelizmente, é válida a denúncia, dependente de qualquer munícipe que denunciar, essa mesa tem que acatar, como foi acatado nessa denúncia que foi feita agora. Não posso impedir, senão eu posso sofrer aí um mandato de segurança dizendo que eu sou prevaricano aqui na Câmara, e não é isso que eu quero. Tá? Essa palavra. Está com a palavra o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, plateia presente, hoje foi um dia complicado para esse vereador direcionar a palavra. Eu percebi que os dedos ficou a flor da pele aqui. Quando a gente é cutucado, a gente reage de maneira espontânea, né? Eu tenho observado atentamente a fala dos vereadores aqui, e desde o começo que foi apresentado uma denúncia nessa casa aqui, há mais ou menos 90 dias, não tem exatamente, mas mais ou menos 90 dias, foi apresentada uma denúncia e essa casa acatou essa denúncia. Mesmo contra a vontade de um percentual dos vereadores, mas naquele momento, por 7 votos a 6, essa casa acatou a denúncia. Correu-se mais ou menos 30, 40, 50 dias, a comissão que veio trabalhando, quero parabenizá-lo, o Marcelinho, o Avelino, o Betinho, que trabalharam de maneira incessante e por alguns motivos eu pude estar acompanhando, apenas ouvindo a fala deles, do advogado, dos integrantes da comissão, e pela segunda vez, só um minuto para concluir, presidente, e pela segunda vez nessa Casa de Leis, por 7 votos a 6, deu sequência às investigações. Para minha decepção, num determinado momento, o prefeito municipal entrou no Ministério Público solicitando a interdição da Câmara Municipal. Por que será? Fica um ponto de interrogação para vocês. Por que o prefeito não quer que investigue a cidade? É porque está tudo certo ou está tudo errado? Eu vejo aqui várias pessoas da cidade de Jandira, eu também sou dessa cidade, por opção. Tem pessoas que torcem pelo prefeito, tem pessoa que torce para ele mesmo, mas nós temos que torcer por Jandira, não é por ninguém. Nós temos que torcer pela cidade de Jandira. Não adianta torcer pelo prefeito, pelo seu emprego, pelo meu emprego de vereador, não vai levar a nada. Por isso que Jandira está na situação que encontra hoje, uma cidade desordenada, é um trem sem maquinista, totalmente desordenado, e eu sinto muito. Eu queria concluir minha fala aqui, mas Jandira não pode ficar nessa situação, e nós, vereadores, temos que tomar posição sim.
Se amanhã ou depois o prefeito for absolvido nessa audiência aqui, nessa Câmara Municipal, e tiver nova denúncia, nós temos que investigar, sim. Teve um momento que os vereadores não quiseram que abrisse a comissão permanente, processante. Por quê? Não pode investigar, porque eu não sei o que está acontecendo. Se alguém denunciou, trouxe uma denúncia nessa casa de lei, eu preciso sim acatá-la. Se no final da apuração não tiver nada que condene o executivo, por que eu vou permanecer com o meu voto? Se amanhã depois o prefeito provar que não está errado, eu tenho a maior tranquilidade aqui de votar, fica prefeito. Se o prefeito estiver errado, sai prefeito. Não tem nenhum problema com isso, acho que é a função de nós, vereador. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária e esta Casa de Leis declara-se em sessão permanente nos termos do artigo 167 do Regimento Interno. Com a graça de Deus, às 19h35, declaro encerrada a presente sessão.